Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas, Chico Xavier, que fica aqui em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse programa, ele é transmitido por cerca de 180 emissoras de rádios espalhadas por todo o Brasil. É um programa que é executado aqui na editora Chico Xavier e encaminhado para espíritas em cerca de 180 localidades, e esses espíritas colocam esses programas no ar, numa rádio local. Nós fazemos esse trabalho gratuitamente, e você que é espírita e quiser conseguir um horário numa rádio da sua cidade e colocar esse programa lá, às vezes eles cobram a taxa e às vezes até não, porque a rádio, muitas vezes, a rádio em cidades não grandes, de porte médio, então às vezes há a escassez de programas. Então eles acham até bom aparecer mais um programa para ser apresentado, para não ficarem apresentando apenas música. E esse programa é também pela internet, pela TV, aqui pela internet, da editora e distribuidora de livros Chico Xavier. E nós, de vez em quando, recomendamos alguns livros aqui, e eu estou aqui com um livro recém-lançado pela editora Chico Xavier, Renunciando por Amor. Renunciando por Amor. É um livro de psicofonia do Isoldino Rezende, e é bom destacar que o Isoldino, ele não lê. Então, é uma psicofonia verdadeira, que não tem influência dele praticamente nenhuma. Não tem influência do médium. E é pelo espírito Ernesto Macedônio, e que se manifesta através do Isoldino. Então não se trata de uma psicografia que seria escrita do espírito pelo médium, mas psicofonia, quer dizer, o espírito fala através da boca do médium. E esse médium, repito, o Isoldino Rezende, ele não lê, o que prova que o conteúdo do livro não é mesmo dele, porque ele, nesta reencarnação, ele não tem o conteúdo cultural, assuntos de alto nível, teológicos, bíblicos, que estão nessa obra. O que tudo isso prova, então, que a obra, de fato, é do espírito Ernesto Macedônio. E, aproveitando o embalo, esse livro aqui também, que é de minha modesta autoria, O Espiritismo segundo a Bíblia, e é editado também pela editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Este livro, ele tem uma coletânea de matérias que eu escrevo no diário O Tempo de Belo Horizonte. Eu escrevo essa coluna no jornal O Tempo há quase 12 anos. E são mais ou menos 700 matérias e que estão sendo editadas em novos livros meus. Tem esse aqui, então, e com essa coletânea de matérias, mas não são das matérias novas, não. São de matérias mais velhas. As matérias novas, você querendo ler, é só você entrar no site do jornal, www.utempo.com.br, www.utempo.com.br.
www.joambatistaonline.com.br. Você pode ler, então, matérias novas, que amanhã vão virar livros também. E, inclusive, tem um outro livro desse estilo, Presença Espírita na Bíblia, que é também o nome do programa que eu tenho na TV Mundo Maior. E você que tem antena parabólica, digital, ou se não tiver, você pode adquirir o aparelho que a transforma em digital. É só você conversar com o técnico e ele transforma para você a sua antena parabólica, a sua TV por antena parabólica, em uma TV que vai pegar a Rede Mundo Maior de TV. Rede Mundo Maior de TV. E você pode pegar também pela internet. www.redemundomaior.com.br. Esse programa vai ao ar, é um programa espírita, Presença Espírita na Bíblia, que é nome de um dos livros meus, e é um programa espírita, é claro, na Rede Mundo Maior de TV. Que dia ele vai ao ar? Nas quintas-feiras, às 20 horas. E com reprise nos domingos, às 11 horas da noite. E eu queria falar aqui rapidamente sobre João Batista, que é reencarnação de Elias. O profeta Elias viveu no ano mais ou menos de 850 a.C. E ele, como Malaquias fala, livro de Malaquias no finalzinho, e finalzinho também do Velho Testamento, Malaquias fala que Elias viria preparar o caminho do Messias, viria como precursor. E eu recomendo a você, pegue lá a caneta e anote. Você, além de ter a profecia de Malaquias, falando que Elias voltaria para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias, você vai encontrar isso também no Evangelho de São Mateus, capítulos 11 e capítulo 17. Capítulos 11 e 17. Você vai encontrar que Jesus fala, por exemplo, no capítulo 17, ele está falando sobre Elias, porque o Elias, o espírito dele, veio reencarnado em João Batista. Como Malaquias fala lá, o Elias seria enviado, e de fato foi, e Jesus então, em Mateus capítulo 17, fala sobre Elias, e os apóstolos entenderam que ele estava falando para eles em João Batista. Eles entenderam que o Elias era João Batista. Eu também, com muita honra e com muita tranquilidade, eu diria, quero entender como os apóstolos entenderam, que João Batista é o Elias. Porque Jesus estava falando de Elias, e eles entenderam que esse Elias era o próprio João Batista. Capítulo 17 de São Mateus. E no capítulo 11, o contrário, capítulo 11 de São Mateus. Jesus agora é o contrário, ele está falando de João Batista. E Jesus termina dizendo assim: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos repetir. Jesus está falando agora de João Batista. E ele diz para os apóstolos: e se o quereis reconhecer, ele mesmo, ele próprio, é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma afirmação categórica, não se trata de figura, nem de alegoria, mas de um texto
que nós podemos interpretar tranquilamente, literalmente. Por quê? Porque é uma afirmação, é uma explicação, eu diria, histórica e doutrinária. Então, em Mateus 17, Jesus está falando de Elias e, pelo jeito que ele falou, os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista. E no capítulo 11 de São Mateus, vocês vão ler lá, é o contrário. Jesus está falando de João Batista. E ele diz, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São afirmações claríssimas de que João Batista é a reencarnação de Elias. Veja o finalzinho de Malaquias, que Elias voltaria, preparando o caminho do Senhor, sendo o precursor do Senhor. E quem é o precursor do Senhor? Todo mundo sabe que é João Batista. E aí nós temos capítulo 17 de São Mateus e capítulo 11 também de São Mateus, confirmando para nós que João Batista é o Elias reencarnado. Ou seja, o mesmo espírita que animou, que deu vida ao corpo de Elias, é o que dá vida, é o que anima o corpo de João Batista. Mas vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós.